O senhor veio de onde? O senhor falou que de trabalhou na Bariri, roça. Bariri, estado de São Paulo. E chegou em Maringá em que ano? 1950, após o término da Copa do Mundo, em que o Brasil perdeu para o Uruguai. Classificou o Uruguai, o Brasil ficou em segundo lugar. O que que atraiu o senhor aqui? Por que que o senhor Não veio foi, para não, Maringá? não fui eu, era criança, né? Eu segui os passos do meu pai. Uhum. E como é que começou o envolvimento do senhor com o rádio, né? Que é o... Curiosidade, eu comecei no alto-falante e tal, vozinha de criancinha, né? Que eu tinha 11 anos, e fui tocando barco até conseguir, nas visitas que eu fazia às emissoras, a emissora, né? Naquela época existia só cultura. Eu fui fazendo amizade com os operadores de som, que naquela época a gente os chamava de técnico de som, e eu fui pedindo para me ensinar e tal. Conheci o Loreto Aguinaldo Costa Buchowski, da minha idade também, do meu signo. A gente se dava bem. Não é que eu acredite nessas coisas, né? Mas lógico que deve ter uma pequena ligação. E eles foram me ensinando. Às vezes eu sentava na mesa, operava, e sentar na mesa não, né? Eu estou Sonoplasta. dizendo que eu sou caipira. E eu operava e tal. Até essa Dirce Riguetti era locutora na época, isso foi em 52 mais ou menos. Então, a Dirce Riquetti foi a primeira Foi a primeira mulher. apresentadora, a primeira locutora da Rádio Cultura. Senhor Orlando, o senhor falou em alto-falante, e eu me lembro dos alto-falantes que tinha em cidade pequena, que era só o alto-falante mesmo. Né? Mas aqui em Maringá era diferente, era nos postes ou na árvores, não é? Não, esse daí foi a Rádio Cultura que instalou para poder ser ouvida, que naquele tempo não se tinha Aparelho. a facilidade que tem hoje, né? A comunicação, o rádio. Então ela instalou alto-falante na Avenida Brasil para o povo acompanhar as notícias principalmente. Eu trabalhei no alto-falante Cruzeiro do Sul, ele estava instalado no Hotel Bom Descanso, a torre com 4 alto-falantes, norte, sul, leste e oeste. Né? Eles eram dirigidos nessa posição, não é que atinja todo o noroeste ou todo o norte, era direcionado dessa forma. E lá eu fazia locução, operava a mesinha lá. E aí eu fui fazendo amizade com o pessoal do cinema, do Cine Maringá. A dona Bárbara, mãe do Silvio, do Ricardo, até que ingressei na Rádio Cultura. Aliás, eu pulei essa parte que eu estava aprendendo na Rádio Cultura, né? E a Dirce era locutora. O senhor conversava com o senhor Duvaldo Bueno também, que mexia com o cinema? Sim, do Valdo Bueno, a família toda, né? O Peter, o Carlos. O Carlos, acho que já viajou, né? Acho, não sei não. E daí eu fui levando a vida na condição de amizade, fazendo amigos que tinham um pouco de influência no comércio. E eu fui penetrando também essa da Rádio Cultura, que eu disse que eu comecei lá, aprendendo, de lá eu sou católico, e eu fui ser coroinha também, na catedral que hoje é Nossa Senhora da Glória. Naquela época era Santíssima Trindade, que aliás é um nome que não devia ser tirado, mas Nossa Senhora merece a homenagem. Tá? O padre pediu a alguém que entendesse de alto-falante e tal. Aí nas quermesses eu era locutor, fazia tudo, né? Atendia pedidos. Fulano, festa, ciclano que está vestido de verde, outro porque está de vermelho.
outro porque eu queria conversar com você e tal, tal. E eram as dedicatórias daquela época, né? E assim eu... Mas Maringá era uma fui cidade atrás. muito promissora, né? Vinha muita gente de fora aqui. Era difícil de lidar com as pessoas que chegavam aqui ou não? Não. Era todos, como é que se diz assim, interessados em fazer amizade também, porque estava chegando e queria descobrir negócios para eles, né? Comprar um sítio, uma fazenda. Mas nessa parte eu não entrei depois, né? Aí a minha família também veio interessada em adquirir terras, chegaram a adquirir em Douradina, aqui em Floriano, e depois partiram para Mato Grosso, onde, junto com o maestro Mate, adquiriram um lote lá na cidade de Mato Grosso, 1.000 hectares cada um, uma coisa assim. O maestro Aniceto Mate, ele foi lá, abriu, o meu pai não deu bola, perdemos as terras. E aqui nós não chegamos a assumir. O meu pai partiu para a carpintaria, construção de casa, que ele era famoso nessa parte. E eu continuei a minha carta de alto-falante e depois radiocultura. Esse é o Orlando Maninho, caipirão, né? Na Rádio Cultura, que foi onde o senhor começou. Foi Como é que foi a chegada ao microfone? Como aconteceu? a chegada ao microfone eu devo a várias pessoas, principalmente o Aloysio Barros, não sei se ele vive hoje, ele era Não, locutor. faleceu. Tinha um outro lá que me ajudava muito também, o Lindolfo me deu uma mão também, Lindolfo Luiz, Lindolfo pai, né? Pai, o irmão dele, o Joy. O Joy, que já viajou também, né? E assim eu fui entrando, fazia, às vezes lia um texto para um, outro me chamava, vem aqui ler um texto e tal, eu ia, não sabia ler direito, eu ia direto, né, no pau. Aí a casa tal tem isso, tem aquilo, porque não dava ponto, não dava vírgula, eu não sabia interpretar. Eu lia, simplesmente lia. Aí aos poucos eu assumi, dado o atraso de um locutor que substituiu, naquela época o famoso Mimoso, que todo mundo falava. O Mimoso foi para São Paulo, esse senhor Firmino, que é o Paulo Roberto Martins, que deve ter viajado também, assumiu a programação. E chegava muito atrasado. Aí eu já era operador do horário. Eu conquistei, através do Loreto, uma vaga de operador de rádio. Trabalhava de manhã na Rádio Cultura, à noite eu era auxiliar eu não sei se é projecista ou projecionista, aquele que passa filme, No cinema. né? Ou era o Nino, na época ele era o chefe lá, eu assumi também essa parte, fui aprendendo e tal, até que eu assumi o posto. Aí eu deixei, saí, a cultura me chamou, falou, ou aqui ou lá, o que você prefere? Os dois não dá. Eu falei, eu prefiro aqui. Aí pedi demissão, coloquei lá meu irmão, que comandou inclusive parte do Plaza, assumiu o Cine Paraná como operador projetista, né? E eu fui só para a Rádio Cultura. Aí eu comecei a fazer a locução a comercial, fui entrando aos poucos no programa, nas oportunidades que esse Aloysio Rafael Barros me dava, Moacir Savé me dava oportunidade também, o Lindolfo, como eu disse, e tinha outros lá que me ajudavam também, mas não estou lembrando o nome agora. Devia lembrar, né? O Nho Firmino, ele chegava muito atrasado. Aí o Joaquim mandou uma carta, quando ele chegar atrasado, você assume. Joaquim Dutra. Joaquim Dutra. Você assume o microfone e apresenta o programa, não deixe ele entrar. Infelizmente, ou felizmente para mim, infelizmente para ele, e infelizmente pelo acontecimento, eu falei, aqui não, doutor. Aqui, ó, a carta que eu recebi. De lá para cá assumi todo o comando. Mas eu comandava o departamento sertanejo.
Foi quando eu coloquei lá também no programa o Cafezinho, o Zé do IP, que era o Sérgio Andriosetti, mas acho que nenhum, ou o Nho Félix, que era declamador, e apresentava também programa, às vezes, para mim, na minha ausência. Me dá um tempo. Aquele do Nhoque, não. Me dá um tempo. O Nhoque foi eu também. Santana, né? Santana. Era da dupla, esqueci já o nome, de Santana. Como é que é o nome? Aí é que eu esqueço o nome da dupla. Você queria cantar lá na Rádio Cultura e aos poucos eu fui colocando ele no microfone também. Aí foi em 54 foi que aconteceu do Nho Firmino largar a programação, seguir só como locutor comercial, que é o Paulo Roberto Martins, e eu fazia o sertanejo. Em 54 foi quando eu conheci o Tião Carreiro. Ele apareceu numa janelinha que tinha na porta do estúdio, tinha um visor, um quadradinho lá com vidro. Ele apareceu, botou a cabeça assim e tal. Eu falei, eu conheço, mas vou pedir para entrar. Pode entrar, companheiro, a casa é nossa, tal, tal. E foi. Eu sou o Tião Carreiro e estou aqui para divulgar o disco. Era Urutu Cruzeiro, o disco em 78, do outro lado era qualquer coisa de boiadeiro, eu não lembro agora o nome. Boiadeiro Punho de Aço, uma coisa assim. Isso em 54. Em 55 eu assumi o comando mesmo. Aí eu já estava quase que bala, né? E fui criando quadros dentro do programa. Eu chamava os declamadores, Manicardi foi um deles, me ajudou inclusive, e fui convidando, aí eu passei a apresentar o programa que era de estúdio no auditório, a 1h da tarde, Alegria no Sertão, e as duplas que se revelavam lá, que eu via que tinha boa voz, bom ritmo, eu os convidava para fazer uns 10, 15 minutos por semana no Alegria no Sertão, que eu apresentava de manhã até as 8 horas. Deixa eu perguntar para você, como é que surgiu essa questão do auditório dentro da rádio? Eu quando fui para lá, já existia. Já. O Samuel parece que ganhou qualquer coisa lá, não sei de quem, Companhia de Melhoramento, que foi a que construiu o prédio. Um auditório com acho que era 176 ou 276 pessoas. Eu cheguei a colocar com o Tião Carreiro Pardinho 1000 pessoas. Você pode notar, inclusive, lá, na foto que você me trouxe. Eu fiz muita amizade com eles, tá? Então eles, cada vez que eles iam a Maringá, eles iam se apresentar no meu programa. Aos domingos, na base da comissão. 50%, 60% para eles, o resto ficava para a rádio, né? A pessoa pagava para entrar no auditório? Pagava. Com atrações, sim. Sem atração, não. E essa história, senhor Orlando, de que os dois não se davam? Essa é a intriga de Kumar. Às vezes se desentendiam. E o Tião aqui chegou a viajar com o Pimentel, ele tem uma barbearia lá no Maringá Velho, não sei se tem ainda. Viajava com ele para fazer shows. O próprio Zorinho, na época, que já tinha dupla com o Zezinho, às vezes substituía o Pardinho. Mas daí 2, 3 shows ele já se apresentavam normalmente. Tião Carreiro e Pardinho. Por isso que eu digo que a filha dele não sabe nada sobre o pai. Ela só sabe quando ele ficou famoso mesmo, nessa fase aí. Aí ela começou a penetrar também nas pessoas que sabiam, e o que mais sabia era eu sobre eles, né? Eles ficavam num hotel aqui No hotel e iam para a região. paulistano,
Uhum. no Hotel Paulistano. Era bar na frente, restaurante e hotel. E o Lenço Verde era o comandante-geral lá dentro, era o gerente. O Lenço Verde também já viajou, né? Conheci. Ele ajudava todas as duplas que ficavam lá. E aquele tempo era a época do café. A turma plantava, colhia, vendia. Era um movimento muito grande, o comércio de Maringá, por causa dos agricultores. E o Lenço Verde fazia espécie de uma propaganda para as duplas. E eles apareciam, vinham de São Paulo, se hospedavam no hotel, ia fazer show na região. Primeiro, ele mandava lá na Rádio Cultura comigo, né? E depois eles saíam fazer shows. Desde o começo o senhor tinha o nome do Coronel do Rancho? Não, o Coronel do Rancho aconteceu de um trio que vinha lá me ajudar também, cantar no programa, o trio repentista. Era Zé Mineirinho, Tajubi e Altair. Altair era a sanfoneira dele. E ele chegou para mim e falou: escuta, esse teu nome aí não tá legal, não. No ar, conversando comigo. Falei: por quê? Você tem de chamar Coronel do Rancho. E no ar, assim, ao vivo, a partir de agora, em versos ele fez, né? Que ele era cantor de improviso. Ele me apelidou, me batizou de Coronel do Rancho, aí ficou. Isso foi logo no começo, acho que 1956, por aí, ou 55. Mais ou menos na época em que eu conheci Paiozinho e Zé Tapera, que não saíam da rádio também, estavam sempre lá. E o trio repentista, então aconteceu esse fato aí. Me chamava de Coronel do... Nesta época aí, né, nessa foto em que você trouxe, em que eu estou no meio dos dois, foi 57 ou 58, eu não me recordo agora. Aí eu já era famoso, eu já tinha um nome violento. Era considerado pelos amigos ou inimigos, não sei, do interior, as duplas que vinham, como o melhor animador sertanejo do interior do Brasil. É uma referência. É. Eles chegaram a me chamar de o melhor animador sertanejo do interior do Brasil. Então aí eu peguei fama, foi e tal, ia conquistando as coisas. Mas tudo ideias próprias, sabe? Com a ajuda dos famosos, como o Paiozinho Zé Tapera, o Trio Repentista e outros, né, que apareciam lá. Passando na época, né? O Tião Carreiro. Aproveitando o Tião Carreiro e Pardinha, daquela história que já, né, hoje todo mundo conhece, o senhor presenciou o tal do nascimento do pagode na Rádio Cultura. Como é que correu essa história? O que o senhor lembra? O Tião Carreiro, ele tinha uns ponteados, uns acordes, e precisava colocar o ritmo. E ele não achava um violeiro que fizesse isso, uma pessoa para acompanhar ele na viola, né? Aí um dia o Zorinho foi visitar ele já no Hotel Paulistano, ele estava hospedado, ele começou. E tinha um garçom aqui em Maringá, aí ele começou, procura um ritmo aqui, procura lá, até que esse garçom ensinou para ele uma rumba espanhola. Ele estilizou a rumba como pagode, o acompanhamento do pagode que você pode ver. Aquele acompanhamento foi criado pelo Zorinho, hoje Itapuã, né? Aí ficou. Na época gravaram, aí já tinham gravado, Pagode em Brasília. Quem compôs foi um compositor famoso de São Paulo, que agora me fugiu o nome. O Itapuã está aqui para me ajudar. Vocês são amigos até hoje, né? Nossa. O Itapuã era Zezinho, Zorinho? Era Zezinho e Zorinho. Em 63, 64, o Zorinho resolveu ir para São Paulo. E lá
chegou junto às duplas que ele já conhecia aqui de Maringá e tinha vergonha de dizer que ele também tocava, né? No fim, foi o maior violeiro no violão, né? Até que ele aprendeu a viola também. Ele gravou mais de 22 mil músicas acompanhando. Participou de orquestra, como é que era? Que é Guerra Peixe, bem parece. Poxa. Participou com o Guerra Peixe e tinha outras orquestras. Aí ele foi também caminhando aos poucos, tal, até que ele foi chamado para acompanhar as duplas na gravação. Aí ele se penetrou bem e tal, conseguiu conquistar o seu lugar. Então, não foi dentro do auditório da Rádio Cultura, não. Foi no Hotel Paulistano. Foi no Hotel Na Paulistano. rua Gilberto Carvalho, é isso? Aí na praça, aí até hoje tem esse hotel lá, agora é uma portinha, né? Uhum. Eu nem sei o que tem lá na esquina, é uma loja. Tá. Era, né? Não sei se é ainda, porque eu não conheço mais Maringá, né? Não saio daqui, companheiro. É triste a minha situação, não sabia que ia chegar nisso, não. Mas cheguei. O segundo, a segunda participação deles do pagode, a apresentação ou a mostra que o Tião queria fazer para o público, de modo geral, foi na Rádio Cultura. A Rádio Cultura tinha uma sala de ensaio, ele e o Zorinho entraram lá, começaram a ensaiar e tal. Aí participou também desse ensaio o João Pereira, ele estava presente, e eu. Aí gravaram Tião Carreiro e Pardinho, Pagode em Brasília, a criação, o ritmo, né? O ritmo de Tião Carreiro e Itapuã. O Itapuã não aparece porque foi uma falha do Tião Carreiro. Começou ele com a fama, tal, e esqueceu daquele que empurrou ele, né? Que ajudou. Em quantas emissoras o senhor trabalhou de rádio em Maringá? Eu trabalhei na cultura, eu sou fundador da Rádio Jornal, a Nova Engai, que era do Pinga Fogo, é ainda, mas parece que mudou de nome. Mudou de nome. Eu não ouço FM, então eu não sei como é que está. Mas já era da Rádio Cultura e fui lá, o primeiro locutor da Rádio Jornal fui eu. Aí eu fui me aperfeiçoando em tudo, principalmente em vendas, e as emissoras coligadas se interessaram por mim. A Rádio Difusora de Maringá. Foi quando eu fui para lá como apresentador, apresentar meu programa, fazia locução comercial, até que o Joia um dia comprou Cruzeiro do Oeste e me indicou para Coligadas, eu como gerente. Eu assumi a gerência da rádio, me dei muito bem, muito. Eu me destaquei entre as 32 emissoras da rede como um dos melhores gerentes da época. Posteriormente, o melhor vendedor de comerciais, que rádio não vive sem a propaganda, né? E eu saía na praça para vender, adquiri com vendas o primeiro lugar aqui na Rádio Difusora. Nos anos, eu assumi em 70, 71, não lembro a data. O Zé Alves estava lá também, foi a oportunidade em que nós batemos papo e tal. Ele apresentava, substituía o Inhoquinca às vezes, porque o Quinca fazia shows e sempre chegava meio tarde na rádio. Aí esse Zé Alves foi entrando, substituindo ele. Como ele já sabia tal, fazer a locução, enfrentar uma programação sertaneja, eu cheguei um dia, estava tocando só música. Não tinha ninguém no microfone, o Zé Alves estava na portaria. Falei, você já tem prática mesmo, vai lá e assume o comando. E de lá para cá foram aproveitando ele e tal, e ficou esse famoso Zé Alves. Então, como gerente, eu sempre assumia o primeiro lugar como gerente e vendedor. Marília era a emissora que mais saturava,
nome do gerente era Otávio, respeitado, barbaridade na rede. E todos os anos eu pegava primeiro lugar em vendas, primeiro lugar no recebimento. E passou uma temporada também em audiência, eu cheguei a pegar o primeiro lugar. Eu fui muito bem sucedido, até que aquele lá atrás que me deu a oportunidade, me ensinou a ler texto e tal. Não vou citar nome porque eu já criei muita inimizade, era invejoso, barbaridade, e para ele reassumir o comando da rádio, que ele não deixava de ser um superintendente no Paraná, para ele poder reassumir, ele teve que comprar a rádio. Então, entre ele, Joy, Nelson Rotter, compraram 3 emissoras, Londrina, Cornélio e a difusora de Maningá, que a difusora que comandava essas outras emissoras. Assumiram e me mandaram embora. Rapaz, a primeira vez que eu chorei na vida, eu nunca tinha chorado. Eu não sei, eu não aprendi a chorar, mas aquele dia caí em lágrimas, viu? Aí o Joy vendeu a radiodifusora de Cruzeiro do Oeste para Jovino Manetti, e o Jovino me deu 20% de participação na sociedade para que eu fosse lá dirigir. Foi uma época em que eu vivi muito feliz também, viu? Foi muito bem sucedido lá também. Troquei, o terreno era alugado pela prefeitura e cedido à rádio. Eu comprei o terreno, montei a rádio, eu, e o sócio, né? Lógico, eu falo eu porque eu que comandava tudo. Montamos a rádio, que era de 250 watts, passamos para 1 kW e mudamos a frequência, que era 1510. Nós passamos ela para 1030, acho que foi 1030. Aí, né, frequência livre, né? Aí começamos a faturar. Contratei vários vendedores, bons, alguns ruins. Toninho Mazei, que era animador em Londrina, foi lá ser vendedor e fazia programa. E assim nós nos evoluímos na barbaridade. Eu já estava na cultura. O Joaquim me chamou, eu, Jardim Asa Branca, e nós fomos lá inaugurar não, prestigiar a rádio num show. E lá tinha um alto-falante, que eu pouco me lembro dele, viu? Mas tinha um alto-falante. Mas lá na praça saída aqui, para Maringá, Isso. tem um colégio, tinha um colégio e tal. Aí fizemos o show lá e tal, e mais tarde deu certo que eu fui um dos proprietários, né? Eu queria que o senhor falasse alguma coisa de rádio que lhe marcou, tanto de relacionamento, né, essa amizade que o senhor tem com o Itapuã, que é um produtor, produziu muita gente em São Paulo, né, os maiores produtores que o Brasil teve, maestro, o senhor se corresponde com ele até hoje, ele vem aqui na casa do senhor. E além do Itapuã, assim, outras pessoas que passaram pela vida do senhor e lhe marcaram de alguma forma? O Jardim Zorinho, Jardim Asa Branca, Trio Sudoeste. O senhor conheceu o pessoal de Londrina, de rádio sertanejo daquela época? Conheci alguns. Esse moço que eu não lembrava o nome dele era dupla em Londrina. Uhum. Chico Salles é o nome dele. Chico Salles e Marianinho. Otácio Pereira, que era o animador do Roda de Violeiros, que era patrocinado pela Alpargatas Roda. Ele virou deputado. E eu mandava os artistas aqui para lá para participar. Tanto é que eu tive sorte que João do Campos Outinho foi eu que escrevi. Ganhou como os campeões paranaenses. O Trio Sudoeste eu escrevi. Escrevi também Trio Paulista, que era do meu bom relacionamento. Conhecia pouca gente de fora, assim, a não ser os violeiros que vinham de São Paulo. Isso eu conheci todos, né? Porque todos eles participaram do meu programa Alegria do Sertão.
O senhor falou que trabalhou no cinema, na projeção de filmes, na rádio, fazendo tudo que o senhor fez, e aí essa parte comercial. Então o que me chama a atenção, e essa é a pergunta, essa coisa do surgimento da televisão acabou de alguma forma prejudicando ou causando um... Começou a prejudicar. E o culpado disso, quer dizer, para o bem da humanidade, do público maringaense e tal, foi do Chico Rocamora, que montou a Rádio Cultura, era sócio também. Era preto e branco a TV, mas deu certo dele trazer o sinal para Marialva e de Marialva jogar para a região, Maringá. Foi quando eu comprei meu primeiro televisor, telefone, não, foi outra marca, Sempre. Sempre. Eu comprei um Sempre. Depois que eu parti para telefone, que foi melhorando, prejudicou. Eu acho que prejudicou. Não no começo, porque existiam poucos recursos, pouco TV, pouca gente que via, né? Uhum. Mas depois que ela foi melhorando a imagem e tal, aí piorou. Prejudicou. Tanto é que as AM eram famosas, né? O governo foi cortando a AM, mas deixou algumas ainda para o pessoal explorar comercialmente. É o caso aqui da região, da Rádio Ingamar, que eu que fundei também, e da Banda 1. Se você quiser contar histórias sobre criação de rádios, eu dava um pensamento aqui, cidade tal, precisa de uma rádio. Nesse pensamento eu ligava com uns amigos de Brasília, escritório líder de comunicação que fazia todos os contatos de rádio, e a gente fazia um contrato inicial para a fundação, ou indicação foi o que eu fiz, ao Ministério das Comunicações, para eles publicarem, incluir tal cidade como uma emissora, tal. Eles faziam o trabalho para mim e a gente ia jogando para frente. Eu fiz isso com Marialva, conquistamos a rádio. Eu fiz depois, posteriormente, agora, ultimamente, Sarandi. Fiz com Mandaguaçu. Eu sei que e depois, que eles incluíam a cidade, era publicado no Diário Oficial as notícias deles, A né? concessão. E quando saía rádio para a cidade, por exemplo, de Marialva, Marialva me interessou muito. Aí a gente fazia um contrato participando, quer dizer, seria um acréscimo daquele contrato em que nós pedimos a inclusão da emissora, pedimos para concorrer também. Eu concorri em Marialva, ganhei também. Vendi por Martini, Mandaguaçu não ganhei. Eu perdi muitas concorrências. Mas se alguma coisa só faça questão de ficar registrado, Olha, eu teria muita coisa, hein? Teria. Mas não vou me meter a bacana não, porque a memória não é mais a mesma. E eu posso cometer muitas falhas como devo ter cometido nesse pequeno bate-papo. Como o senhor definiria a importância de Maringá, da música sertaneja na formação de Maringá? Total. Todo mundo gostava de sertanejo? Todo mundo. Era só gente que tinha sítios no estado de São Paulo, outros estados vizinhos aí também, Santa Catarina, Rio Grande. Eles vinham entusiasmados para Maringá, para adquirir um lote para eles, tal. E a gente sentia naquela época que o sertanejo era o bambambam, né? Foi por isso que eu gostava já do sertanejo.
Por isso que eu ingressei na criação de programas sertanejos na Rádio Cultura. Alegria no Sertão não foi eu que criei. Era um programa famoso, mas o mais famoso foi eu que criei. Rancho do Coronel. Em homenagem ao Zé Mineirinho do Trio Repentista. Mas todos. Não se via falar praticamente na música popular, a não ser na época Silvio Caldas. E agora, vai eu lembrar. Né? Era Silvio Caldas, Carlos Galhardo, Chico Alves, era Francisco Alves, e tinha outros, né? Então era esse pessoal entrava muito aqui, na época do rádio também. E depois o sertanejo, esse era o destaque. Os locutores daquela época eram Dirce Righetti, um cara que eu gostava muito, Olindor Camargo, tinha o Ivens Aguano Pacheco, o Chico Rocamora, o Joaquim. Isso lá no comecinho, né? A primeira voz de Maringá foi do Chico Rocamora. Ele que foi no microfone anunciar a Rádio Cultura que estava no ar. Tipo de uma inauguração. Isso eu lembro, né? Mas essa do Ivens ter sido trabalhado em rádio eu não sabia. O Ivens, porque ele foi também, né, dono do jornal. Ele era não, delegado. O jornal era do Samuel Silveira e ele, lógico que precisava de um jornalista. Aí eu não sei se era a amizade que eles tinham há tempo e tal, eu sei que o Ivens veio morar em Maringá e dirigir o jornal. Era o jornal de Maringá, não era o do povo, não. Isso porque vai ler isso aí. Girando, né? E foram trocando os nomes. E o Ivens era delegado, aposentado. Ele era delegado aposentado, conheci o filho dele. Ele era. Delegado de... Lá por lá, não sei de onde não, viu? Mas ele era famoso, né? Acho que ele veio no Rio Grande do Sul, se não me engano. Rio Grande, O senhor acha assim, bem, o nome do senhor está inscrito na comunicação maringaense. Que outro nome o senhor destacaria no rádio? Zé Alves como animador sertanejo, né? Paulo Roberto Martins foi bom, Lindolfo, Moacir Saver foi bom, a Dirce era única também, boa locutora. Doutora Lourdes, que era a primeira apresentadora do Clube do Caçula, Edivaldo Ribeiro, muito bom, ele veio de Londrina para Maringá. Como narrador esportivo, eu sou muito mais aquele que hoje se entrou na política também, o Haroldo de Souza, que eu que trouxe e dei oportunidade para ele. Eu achava ele melhor que o Puca para narrar. Não tinha a fama que tinha o Puca, não. Mas ele era bom. Ô, Frank, eu coloquei o Frank no microfone, eu que dei a oportunidade, ele, o Verdelírio. O Verde apresentava o programa sertanejo também, é isso, mexicano? Ele era declamador, ele morava em Guadiana nessa época, mudou para Maringá, falou que gostava e tal. Estava sempre no meu programa de manhã, vendo a minha apresentação. E um dia ele falou que declamava. Eu falei, então tá aí, companheiro, manda bala. Nil Félix, infelizmente eu cito esse nome com dor no coração, porque ele era demais. Morreu no gabinete, no escritório político do... Quem que era na época, hein? Era Marco Antônio. Os concorrentes que ganhou foi Silvio Barros.
Marco Antônio Lourenço Corrêa. Hein? Marco Antônio Lourenço Corrêa. Ele morava aqui em frente ao prédio aqui, em frente ao meu apartamento. Olha, eu falei muito, falhei. Eu só estou falando das coisas boas, mas tem coisas péssimas também, viu? Principalmente da minha parte. Eu queria porque queria e fui conquistando, e fui. Sempre lembrando dos amigos, lógico, sempre. Mas cometendo muitos erros também. E eu vou parar por aqui porque não estou legal não, viu? Da esquerda para a direita, o Zezinho, da dupla Zezinho, o segundo é o Zorinho, né? Zezinho e Zorinho. Tião Carreiro, eu no meio deles, Tião Carreiro e Pardinho. Depois vem o Chico Salles, da dupla Chico Salles e Marianinho. João Pereira, essa menina aqui é a Genoveva dos Santos. E esse aqui é o Moacir, do trio Suroeste, que era João Pereira, Vô Patinho e Moacir. Ele era o sanfoneiro. Faleceu esses dias, faz um mês agora.